No vídeo de hoje eu vou falar sobre um problema bucal silencioso. Esse problema é uma grande ameaça à saúde bucal porque é uma forma camuflada de ataque aos dentes. Eu estou falando da cárie oculta. Se você mal sabe o que é cárie e nem imaginou que ela poderia ser oculta, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o que é a cárie oculta, como descobrir se você tem a cárie oculta e o que você pode fazer para evitar o aparecimento dela nos seus dentes. Ei pessoal, meu nome é Mônica, eu sou uma dentista na web e se você nunca ouviu falar em cárie oculta, tá curioso, tá curiosa para saber, fica até o final desse vídeo que hoje eu vou te explicar todos os detalhes do que é a cárie oculta, por que ela aparece e como você pode prevenir a cárie oculta e evitar que ela apareça nos seus dentes e acabe prejudicando a sua saúde bucal. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, que aqui a gente fala muita informação sobre saúde bucal e pode melhorar a sua qualidade de vida também. Na verdade, a cárie oculta é como qualquer outra cárie. O problema dela é que ela se instala em locais que a gente não consegue visualizar a olho nu. Dessa forma, ela evolui sem que a gente saiba. E quando ela é descoberta, ela já fez um grande estrago e começa a provocar dores de dente. O que acontece na cárie oculta é que ela se desenvolve na dentina, que é a camada abaixo do esmalte dental. O esmalte está com aparência saudável, mas embaixo está desenvolvendo a cárie oculta. A lesão no esmalte, que acaba provocando a entrada das substâncias que provocam a cárie, é tão pequena que ela não consegue ser vista. Por isso dá a impressão de que o dente está saudável, mas na verdade existe uma cárie debaixo desse esmalte dental. Pode ser que o esmalte esteja com aparência saudável, mas na verdade é só uma casca de esmalte que está ali. Mesmo sem ser vista, a cárie pode continuar se proliferando e atingir a polpa dental, que é a parte viva do dente. E esse é o perigo da cárie oculta. Mesmo fazendo exames rotineiros, pode ser que o dentista não consiga visualizar essa cárie que está ocorrendo no seu dente e você ter sérios prejuízos por causa de uma cárie oculta. A cárie oculta aparece como qualquer outra cárie. A má higiene bucal vai provocar o aparecimento de bactérias na boca. Essas bactérias vão se alimentar com os restos de alimentos, produzir os ácidos que vão causar a destruição da estrutura dental. O que faz a cárie oculta ser diferente das outras cáries são alguns detalhes que aparecem na formação dela. Por exemplo, a cárie oculta pode começar entre dois dentes. Então, você não vai ter acesso à visualização entre dois dentes, principalmente se os seus dentes forem muito juntinhos. Ela vai se proliferar sem que você veja que tem uma cárie ali. E quando a pessoa começa a sentir uma dor de dente, é que ela vai perceber que tem algum problema instalado ali e vai procurar o dentista. Outro fator que pode fazer com que a cárie oculta apareça é alguma fratura ou algum desgaste no esmalte dental. Isso vai ser porta de entrada para as bactérias, para elas se proliferarem e atingir a estrutura dental. Outro fator também que pode fazer com que apareça a cárie oculta é o uso de selantes nos dentes. Os selantes são muito usados na odontopediatria para selamento das fissuras dos dentes permanentes que estão nascendo. É uma forma de prevenção de cárie. Quando o dente é um dente que tem muitas fissuras, muitas entranhas, a gente coloca o selante, que aí a superfície mastigatória daquele dente fica mais lisinha e não vai ter tanto acúmulo de restos de alimento naquela região. Então, é uma forma de prevenção da cárie dentária. Acontece que, se essas fissuras tiverem alguma cárie instalada, mesmo que inicial, pode ser que esse selante seja feito por cima de uma cárie. E essas bactérias preservadas debaixo desse selante podem fazer com que apareça a cárie oculta também. Pode ser que essa cárie continue a se desenvolver debaixo desse selante, provocando a cárie oculta. Toda vez que for fazer uma restauração ou um selante, remover todo o resto de cárie que está ali, para depois fazer a restauração com resina ou fazer o selante dental. Outro fator que pode fazer com que apareça a cárie oculta é o uso de fluoretos.
Infelizmente, vou ter que falar, apesar de eu não ser a favor da odontologia biológica, ser metralhada pelos defensores da odontologia biológica, nesse momento eu vou ter que admitir que o uso dos fluoretos podem provocar a cárie oculta. Porque, na verdade, o uso dos fluoretos nos cremes dentais, nos enxaguantes bucais, nos bochechos, eles vão mineralizar o esmalte dental, eles não vão mineralizar a dentina. Se tiver uma falha nesse esmalte dental, uma trinca ou um desgaste, pode ser que esse esmalte seja fortalecido novamente, mas já tenha alguma bactéria da cárie instalada ali por baixo. E essa cárie vai continuar na dentina. E aí vai fazer o surgimento da cárie oculta. Mas nem por isso não se deve usar o flúor. Deve-se usar o flúor, com certeza. Mas deve-se evitar alimentos que vão provocar a proliferação das bactérias que provocam a cárie. Na verdade, a cárie é multifatorial. Não vá pensando que eu vou parar de usar flúor e vai estar tudo bem. Você tem que também cuidar da sua alimentação, cuidar da escovação e usar de forma correta e orientada os fluoretos para fortalecer o esmalte quando for necessário. Para você descobrir se você tem uma cárie oculta é um pouquinho mais difícil do que uma cárie convencional. Porque quando você está com cárie, mesmo que você não sinta dor de dente, na hora que você for escovar o dente, na hora que você for observar a sua boca, você vai ver algum sinalzinho escuro, você vai passar a língua, você vai ver aquele buraquinho e você vai no dentista para ele examinar melhor. Agora a cárie oculta é totalmente diferente. Você olha a sua boca, você não vai ver absolutamente nada. Você vai pensar que seu dente está super saudável. Por isso que na maioria das vezes, quando é descoberta a cárie oculta, ela já está passando do limite, já está atingindo a polpa dentária e provavelmente a pessoa já está precisando de fazer um tratamento de canal. Mas existem algumas coisas que você pode observar nos seus dentes que podem sinalizar a presença da cárie oculta. Por exemplo, o mau hálito. Muitas pessoas sentem mau hálito, escova os dentes, escova a língua e continua com mau hálito. Aí vai no médico achando que é alguma coisa de estômago, mas pode ser que você tenha uma cárie oculta entre os seus dentes que você não esteja identificando. Por isso é sempre bom você relatar ao dentista que você está sentindo mau hálito constante na sua boca e você não sabe por que ele está vindo. Outra coisa também que pode caracterizar uma cárie oculta é quando você passa o fio dental, ele descama, ele fica todo desfiado e talvez ele saia até com um mau cheiro daquela região. Mesmo que você passe várias vezes o fio dental ali, ele continua vindo com muito mau cheiro, ele continua vindo todo escamado. Você pode relatar isso ao seu dentista, que aí ele vai fazer um exame melhor daquela região. Dores constantes no seu dente. Você já foi no dentista, já fez todas as restaurações que precisava e você continua sentindo dor constante em determinado dente. Pode ser que você tenha uma cárie oculta naquele dente e que o dentista não tenha visto. Quando você também tem um inchaço na sua gengiva, aquela região da sua gengiva, por mais que você passe fio dental, ela continua inflamada, ela continua inchada, pode ser que você tenha uma cárie oculta ali entre os seus dentes que você não tenha visto. Desconforto em comer determinados alimentos, alimentos duros ou alimentos muito quentes ou alimentos muito frios. Se você está sentindo desconforto, não é normal. Eventualmente, se você tomar um sorvete ou morder um picolé, mastigar um gelo, com certeza você vai sentir uma leve sensibilidade, mas se essa dor continuar e você precisar de tomar medicações por causa de dor de dente, você provavelmente deve ter uma cárie oculta instalada em algum dente que você não tenha visto. Se você tiver algum desses sintomas e ao exame clínico o seu dentista não identificar nenhum problema, peça para ele tirar a radiografia dos dentes que você está sentindo esse incômodo. Na maioria das vezes, as cáries ocultas elas só vão ser identificadas com o exame radiográfico. Nem mesmo nós dentistas, passando sonda, passando fio dental, olhando, a gente vai conseguir identificar. Em determinadas regiões, nem mesmo o microscópio vai ajudar a gente a identificar a cárie oculta. Por isso é importante você insistir no exame radiográfico com o seu dentista, caso você sinta qualquer um desses sintomas que eu falei aqui.
O tratamento da cárie oculta vai depender da extensão dela. Se for uma cárie relativamente pequena, se for descoberta a tempo, provavelmente o seu dentista vai fazer uma restauração de resina. Agora, se a sua cárie já estiver muito grande, muito desenvolvida, provavelmente você vai precisar de fazer um tratamento de canal, fazer restaurações com pino, com coroa e outros tipos de restaurações mais complexas para restabelecer esse dente na função normal dele. Inclusive aqui no canal tem vários vídeos mostrando como é feita restaurações. Vou deixar links aqui na descrição do vídeo para depois você assistir. Assim como todas as outras doenças bucais, o importante é prevenir, ou seja, cuidar para não sofrer. Além de você higienizar o dente muito bem, com creme dental, com fio dental, você também tem que pensar na prevenção de uma alimentação mais saudável, com menos carboidratos, menos açúcares e tentar se alimentar de alimentos que vão favorecer a limpeza dos dentes e menos alimentos processados, com mais fibras e alimentos mais naturais. Espero que essas informações que eu te falei sejam úteis não só para você prevenir a cárie oculta, mas todas as outras cáries. Se você tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter maior prazer de responder. Fiquem com Deus, beijos, tchau!